Debate Bola 4 Linhas entra em campo, líder invicto, junto com o Flamengo, que diante do Coritiba foi cruel, marcando aos 44 do segundo tempo o gol da vitória com Jael. Olha só, antes de falar da partida, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica pro Bruno Ávila. Você acha que o Jael tem vocação para ser o novo Obina? É, né? O que estão falando. Quem sabe ele não pode ser o novo Obina, de estar entrando para decidir e salvar o Flamengo. Pode ser. Ele é um jogador que faz bastante gols. O Obina também fazia muitos gols quando jogava tanto no Vitória, no Flamengo e até mesmo no Atlético Mineiro. E o Jael vem do Bahia também, jogou bem no Bahia, embora tenha a questão disciplinar também, pela qual ele saiu de lá, né? É, só muda isso. O Obina era Vitória e o Jael é Bahia. Exatamente. E como o Vinícius falou, a questão disciplinar, né? O Obina era um atleta disciplinado, né? Extremamente disciplinado. Diga lá, Miriam. É verdade, eu também concordo com o Vinícius, concordo. Super disciplinado e tem uma coisa, ele fazia sempre o gol no momento que o Flamengo mais precisava. Exatamente. Entendeu? Ele vinha e decidia no momento que mais precisava. Era um coringa. É a estrela, né? É a estrela, acredito. Inclusive, acredito muito que essa estrela do Jael, que o pessoal não levava muita fé nele, principalmente porque o Flamengo sonhou com André, Kleber, Gladiador, Wagner Love, Grafite, também falaram à época. Surgiu muito fraco, mas surgiu o nome do Kevin Curani, daquele que jogou no Kevin Curani. Sim. Da Juventus também, o Amauri. O Mauri achava pouco provável, principalmente pelo afeto que ele tem com a Itália. Eu acho que era pouco provável ele sair de lá, por mais que ele seja brasileiro, né? Uhum. Agora, falando um pouco do jogo do Engenhão, Fernando Diniz, você acha que pode-se dizer que foi uma vitória de time com pinta de campeão? Olha, ô Vinícius, mais ou menos, porque o Coritiba, ele até começou jogando melhor dentro da proposta dele, né? Que era se fechar, jogar no contra-ataque e tal. E o time não é vice-campeão da Copa do Brasil à toa. Exatamente. E o Coritiba foi perfeito, né? Dentro da proposta dele no primeiro tempo. E ele travou o Flamengo. A verdade é essa, no primeiro tempo, né? Tanto é que o Flamengo teve duas boas chances no primeiro tempo. Sim. Uma com o Renato Abreu, ambas, aliás, com o Renato Abreu de cabeça e uma de falta, né? Que sempre tem que ter uma falta, né? Boa chance com o Renato Abreu, né? Enfim. Aí no segundo tempo, o Luxemburgo tira o Muralha, que não vinha mal, e bota o Botinelli no intervalo, né? Aí já deu uma melhorada, né? Tanto é que o Flamengo já foi um pouco mais para cima do Coritiba. É verdade. Tanto é que o Coritiba ainda continuava bem no jogo. Até os 20 minutos, mais ou menos. Aí, depois disso, além do time cansar, o técnico do Coritiba, o Marcelo Oliveira, fez duas alterações que deixaram um time mais defensivo ainda. Aí chamou o Flamengo para o campo, né? Chamou o Flamengo para o campo de ataque. Aí, depois, aos 36, de novo, essa mania do Luxemburgo substituir depois dos 30, né? Ele me bota o Diego Maurício e o Jael, né? Diego Maurício, para variar, não fez nada, né? E o Jael entrou muito bem, né? A sorte do Luxemburgo, né? Aliás, Bruno, você acha que o Luxemburgo tem estrela? Eu tô reparando que muitos jogos, desde o ano passado, ele está tendo estrela com jogadores que entram em campo. Eles entram e acabam decidindo um jogo, ou empatando o jogo que o time estava perdendo. E por aí vai, eu já reparei muito. O Diego Maurício era isso ano passado, e agora tem outros jogadores que estão entrando muito bem. O Luxemburgo, para mim, ele mexe bem. Tem jogos que ele inventa, entendeu? Mas o Luxemburgo, ele tem essa qualidade de mexer bem no time. Acontecia esse lance da estrela também com o Vanderlei. Na época que o Flamengo precisava de um atacante. Exatamente. O Flamengo precisava de um atacante e entrava sempre com o David. E as pessoas reclamavam do David e o Vanderlei entrou em algumas partidas e decidiu. E foi aí que ele começou a ganhar a torcida do Flamengo. E agora está acontecendo isso com o Jael. O Jael entrou nessa partida, botou uma bola na trave no primeiro lance dele. Num outro lance ele já fez o gol. E se ele continuar assim, ele vai ganhar a torcida. É só começar a fazer gol. E o que vocês acharam da estreia do Muralha? Olha, como titular. O Muralha,
por si só não foi mal, não. O problema é que o esquema do Coritiba estava bem arrumado, entendeu? O time do Coritiba estava bem encaixado no primeiro tempo. Então, o Coritiba acabou travando o Flamengo no meio campo. Então, a presença do Muralha acabou sendo um problema, né, em termos de armação tática, né, e em termos de armação mesmo, em termos ofensivos para o time do Flamengo, né? Bruno. Eu vejo a proposta de entrar com o Muralha como titular da seguinte forma. O Luxemburgo, pela entrevista que ele deu, sabia que o Flamengo não ia jogar bem. Ele já tinha falado que já imaginava o Flamengo por causa do cansaço, dessa maratona e coisa e tal. Ele sabia também, imaginava, como eu também já imaginava isso, que o Coritiba vinha com a proposta de segurar o Flamengo o máximo possível, para o Flamengo ganhar um pontinho fora de casa. O que o Luxemburgo pensou? Vou botar o Muralha para jogar nessa partida e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é chutar de fora da área. Claro. Quantos chutes o Muralha deu pro gol? Nenhum, né? Então, se a função que ele entrou não estava sendo feita, vou sacar o menino e vou botar vou tentar abrir a defesa do Coritiba de outra forma. Botou o Botinelli. Isso. Empatado ou perdido é a mesma coisa para ele. Isso, ele estava sendo obrigado a partir para cima. Ele tentou abrir a defesa o máximo possível. Botou o Botinelli, o Ronaldinho e o Thiago Neves para poder confundir a cabeça da defesa do Coritiba, até que num lance eles conseguiram. Acho que foi a única falha mesmo do Coritiba na partida, foi o lance que o Ronaldinho cruzou e o Jael fez o gol. Aliás, que dominada do Ronaldinho, hein? Isso. É verdade. Pouca gente fala da dominada que ele deu, mas foi um lançamento, né? Uma inversão de jogo da direita para a esquerda. O Ronaldinho deu-lhe uma matada nela. É sensacional. Coisa de quem entende de futebol, né? Concordo. É verdade. Miriam Barbosa, ela tá quietinha ainda. Vocês acharam que ela não estava aqui, mas ela tá. Eu vou chamar ela aqui para perguntar o seguinte. Olha, o Ronaldinho Gaúcho, ele não fez uma grande partida, mas ele acabou sendo decisivo. Você acha que ele tá voltando a ser o craque que ele é? Olha, voltando, eu acho que ele eu acho que ele não chega mais a ser o que ele já foi. Mas, assim, eu dou meus parabéns pro Jael, acho que a decidida toda foi, entendeu? Pro Jael. O Ronaldinho, simplesmente, ele tá, entendeu? Porque ele pelo passado dele, pelo que ele já jogou, ele não tá jogando e não tá nem perto do que ele já fez. Mas eu acho que ele tá jogando. Ele tem uma coisa que, quando ele tá bem, ele incentiva todo um time e tudo mais. Mas eu acho que, apesar, eu não vi tanto motivo para o Flamengo não fazer mais de um gol, porque o Coritiba não mostrou tanto perigo assim, e fez um no segundo tempo, entendeu? Acho que o Ronaldinho poderia até ter jogado melhor, né? Cansaço, não? Né? É tudo... É um misto de muita... A vida do Ronaldinho é uma vida muito badalada, né? Ô Mira, agora eu vou comprar aqui o barulho do Ronaldinho, porque foi o time todo que cansou, não foi só o Ronaldinho. Exato. Concordo. O goleiro, o lateral, o zagueiro, todo mundo cansou, e nem todo mundo vai pra noite. E é uma sequência muito grande de jogos, Quarta né, e domingo. gente? E jogos desgastantes. Mas o que acontece? Quando vocês falam de Flamengo, vocês querem colocar quem? Ronaldinho. Então, por isso que eu tô falando, assim como ele tá cansado, o time todo tá cansado, entendeu? Mas como ele tá cansado e o time todo tá cansado, então, assim, eu colocaria essa vitória, que eu digo que foi uma vitória suada. Foi suada mesmo. Suada do Flamengo, claro. Entendeu? Poderia ter feito mais gols. Mas o time, como vocês mesmos falaram, tá cansado. Mas, assim, eu coloco o Jael como foi o melhor em campo. Ele entrou em campo e foi decisivo. Agora, esses jogos contra times considerados de menor porte, porque você vê um Cruzeiro, um Santos... Eles são times de maior tradição. Grêmio também. O próprio Grêmio, apesar do Grêmio estar um pouco aquém de qualidade, são times mais badalados. Mas, poxa, são o Coritiba é um time mais traiçoeiro. Você não acha, Diniz? Concordo. Até pela fase que o Coritiba vive, né? O Coritiba vem nesse ano, no início desse ano, de 27 vitórias seguidas, né, gente? Por mais que o Campeonato Paranaense não tenha grande qualidade, assim, com relação aos adversários, exatamente, ele
ninguém consegue 27 vitórias à toa. À toa. E sendo que desses jogos, você passa por Atlético Paranaense, você passa por Paraná, né, que são adversários medianos em termos de Brasil, mas são adversários grandes em termos de Paraná, né? Exatamente. E você passa por Palmeiras, né, no caso do Coritiba, né, que tudo bem, o Palmeiras não estava longe de estar numa grande noite, mas o Coritiba enfiou 6-0 no Palmeiras, jogando em casa. Exatamente. Por isso que, assim, por isso que eu até acho perigoso. Eu até estava vendo um debate em relação a essa coisa de falar que o time é menor, de menos expressão, entendeu? Ou então um time de maior expressão, porque de repente tem mais financiamento, entendeu? É mais bem patrocinado. Claro. Eu acho isso muito, muito relativo, porque você vê cada coisa assim, tipo, aquele lanterna chega e ganha o timão, entendeu? A graça do futebol justamente é essa. Exatamente. É o único esporte que proporciona isso, né? É verdade. Bruno, você acha que o Vanderlei Luxemburgo está consagrando a vocação dele de conhecer o grupo que tem na mão? Esse lance de conhecer o grupo que tem na mão não é muito o forte dele, não. Porque por mais que ele conheça, ele nunca consegue... Algumas vezes ele não consegue segurar com rédeas curtas esse grupo e o grupo consegue derrubar ele. Atlético Mineiro no ano passado é um bom exemplo. Era o exemplo que eu ia dar agora. Mas ele já pegou, por exemplo, jogadores que eram considerados jogadores ruins, sei lá, o Léo Lima, que era um jogador que tinha certa qualidade, mas era muito indisciplinado. Você tem o Rodrigo Souto, que jogou bem na época que foi treinado pelo Luxemburgo também. Eu acho que ele está pegando esse time do Flamengo e está alavancando, está pegando o que há de melhor desse time. Uma coisa que ele tem de qualidade é ele sabe até onde o jogador pode ir e ele quer jogador jogando no limite. O Luxemburgo ele só aceita jogador jogando no seu limite, ele não quer meia bomba, não. Então, por exemplo, se hoje ele treinasse, por exemplo, o Vasco, Diego Souza para ele ia ser banco se continuasse jogando o futebol que está jogando hoje em dia. Ia ser banco ou se não fosse dispensado. Né? Mas... ele treinou o Diego Souza até ano passado, né? Foi no Palmeiras, que jogou... No Atlético. No Atlético, mas eu digo no Palmeiras também. No Palmeiras, o Diego estava jogando muito bem, tanto que ganhou o craque do Brasileirão de melhor meio campo. Isso. E ele tirou ali o melhor do Diego Souza. Agora, no Atlético, realmente ele não conseguiu repetir o que ele conseguiu com o Diego Souza no Palmeiras. Então, o lance dele não é nem conhecer o grupo, é mais de saber tirar de cada jogador o seu máximo. Miriam. O Luxemburgo, ele é um treinador polêmico, né? Ele é polêmico, mas ele acerta. Eu acho ele meio sortudo mesmo, né? Às vezes a tática dele é meio diferente, é meio, sei lá... Meio Jedi, como diz o Fernando Quaresma. Isso, mas assim, ele sabe... Ele tem mostrado, ele tem melhorado até muito nisso, em trabalhar o melhor do jogador, entendeu? Trabalhar em cima do melhor do jogador. Então... Apesar dele ser meio polêmico, ele tem algumas coisas assim, meio polêmicas, entendeu? Mas eu diria que o Luxemburgo é uma caixinha de surpresas com uma pitadinha de sorte. Agora, vou lançar aqui uma polêmica. Claro que, assim, apesar do Flamengo ser o líder do campeonato, sempre vai haver uma polêmica envolvendo o Flamengo. Vamos lá. Vocês não acham que essa instabilidade do David vai acabar fazendo ele ir para reserva, ainda mais com o Jael aí crescendo? Olha só, Vinícius, o problema é que o David sempre foi instável, pelo menos enquanto veste a camisa do Flamengo, né? E você vê, agora eu acho que o David tem que vestir a camisa do Inacreditável Futebol Clube, né? Porque ele perdeu outro gol daqueles inacreditáveis, né? Esse gol do jogo do Coritiba, realmente, ele tá debaixo do gol. Ele consegue chutar pro lado, pô. Mais uma vez saiu vaiado, né? Saiu. Saiu sim. Vou falar pro Luxemburgo contratar a Vaca. A Vaca. Do Cacete Planeta? Exatamente. Mandar ele pro Tabajara Futebol mandar ele Clube. pro Tabajara, que tá demais, hein? O David ele tem que começar a botar as barbinhas dele de molho. Aliás,
Barba ele não tem, bigode, É. cabelo, não sei de onde ele vai, mas ele tem que ficar de molho aí, porque o Jael vem com tudo. É verdade, mas e com isso tudo ele tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Pois é, né? isso que eu acho. O David, pelo menos, ele tem essa... tá colocando a bola na rede em jogos decisivos. Contra o Santos, ele fez gol. E contra o Cruzeiro também. Exatamente. Mas a maioria dos gols dele ele fez entrando vindo do banco. Sim. Né? Ele foi titular só no jogo do Santos. E do Cruzeiro, E do Cruzeiro. também. E do Ele não Cruzeiro. rende a partida toda. Ele já não tá mais aguentando render os 90 minutos. Vocês não acham que ele tá muito eu acho o David um pouco injustiçado pelo esquema do Luxemburgo. Ele não é, ele não é centroavante. Sacrificado, né? Ele é sacrificado, com certeza. O Jael não. O Jael é centroavante de ofício. É. E sempre na Portuguesa jogou muito bem. Sempre muito oportunista, Bastante. Não é um grande jogador. mas é muito oportunista. Ele para mim, é mais ou menos como o Túlio. Oportunista demais. Bastante. É verdade. E o David, por exemplo, naqueles 5-4 do jogo do Santos, ele foi muito importante, não só por ter feito gol. Ele participou de outros 2, né? Exato. Apesar de ter perdido um debaixo da trave, mas ele, pelo menos, ele foi importante na partida inteira. Exatamente. Ainda mais no primeiro tempo, quando o Flamengo estava tomando 3-0. Exatamente. Agora você falou um pouco do Coritiba, ô Diniz. Uhum. Eu acho que o que aconteceu da queda do rendimento do Coritiba durante a partida foi quando o Tcheco cansou. Mas aí ele podia ter posto... Ele já tinha posto o Davi? Não, acho que não. Ele podia ter posto o Davi no lugar do Tcheco, né? É verdade. Entendeu? Pra tentar manter o nível, entendeu? Mas não, ele põe um zagueiro. Ele põe um Maranhão no lugar do Tcheco. Foi pra reforçar a zaga e pronto. Agora estamos garantindo Entendeu? 0-0. Entendeu? Ele recua o time, o treinador, entendeu? Ele dá uma de Abel Braga, faz uma tática Jedi, entendeu? É verdade. Aliás, só mudando um pouquinho de pato para ganso. Você, Manda. torcedor de Santa Catarina, me ajuda aqui. O Jorginho é um treinador que gosta de táticas Jedi, táticas meio malucas, ou não? Porque eu vi ele num jogo contra o Botafogo, do Figueirense contra o Botafogo, escalar um zagueiro de lateral direito. Um pouco. Deve ser falta de opção também. O que eu ia citar agora, ele de repente está sem opções, porque ou ele está começando a criar um gostinho, né, pelas táticas zagalísticas Jedi da vida. Entendeu? Não, é por isso que eu tô pedindo ajuda pro torcedor catarinense, né? Que tem mais informações sobre o Figueirense. Ainda mais o Flamengo tem que ficar de olho, porque o Figueirense é o próximo adversário dele no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão. Agora, houve algumas polêmicas de arbitragem no jogo Flamengo e Curitiba. 2 pênaltis que seriam ou não. A gente viu um pênalti a favor que seria a favor do Flamengo. A bola bateu no braço e o árbitro não deu. E um pênalti do David Braz também no finzinho. Já estava 1-0 para o Flamengo. Olha só, no caso do lance do pênalti a favor do Flamengo, né? Foi um cruzamento, a bola bate no braço do Tcheco, mas o braço não tá assim tão esticado, né? Tava um pouquinho. E nem tão junto do corpo, tava meio termo. Exatamente, tava meio termo. Vai a subjetividade em campo e tal, né, Bruno? Isso aí também vale também o posicionamento do juiz. Exatamente. O árbitro, dependendo de onde ele estiver, ele nem viu o lance. De repente alguém tava na frente e aí ele não pode apitar na dúvida, né? Ele não pode ser injusto. Mas aí, enfim, ele vai ser com um ou com outro. Eu acho que foi, mas eu ainda tô na dúvida no caso do pênalti a favor do Flamengo. E no caso do lance do finalzinho do jogo, né? Os jogadores do Coritiba ficaram reclamando mais de que o David Braz prendeu a bola. Isso. Não que ele fez pênalti. Entendeu? E até porque eu acho que ele não fez pênalti. Eu acho que ele prendeu a bola mesmo. Eu não sei, assim. Me pareceu que eles estavam reclamando de mão na bola. Mas eu achei que se foi intencional. Não foi intencional, não. Exatamente. O jogador estava caído, ele estava se levantando. Exatamente. Ele estava se levantando. O David não pode conseguir se levantar com malabarismo, né? Exatamente. Eu acho até que ele prendeu a bola. Talvez. Entre as duas pernas, mas pênalti não houve, não. No meio de semana, o Corinthians vai pegar o Santos na Vila Belmiro, o jogo adiado.
Agora, aliás, o Santos deve estar se arrependendo desses jogos adiados, porque começou a perder um atrás do outro. Eu avisei que o Santos não ia dar conta desses jogos. Dependendo do empate do Corinthians com o Santos, pode tirar de novo a liderança do Flamengo. O Flamengo tem até quarta-feira a audiência segurada, mas o jogo vai ser bem complicado para o time corintiano. Vai, mas assim, é aquela tal história, né? O Santos vai ficar meio acéfalo, né? Sem o Neymar e o Ganso, entendeu? E eu acho que o Alan Patrick tá na seleção sub-20, né? Tá. Pois é, o reserva imediato do Ganso. Eu, se fosse técnico do Santos, botaria o Neymarzinho do Santos. Tem um jogador que se veste igual a ele. Não tô lembrando agora o nome do menino, mas joga muita bola. Tem o tal do Roger? Não é o Roger, não, é um outro. outro. É um outro menino que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, que joga muita bola, bem no estilo mesmo do Neymar. E no jogo contra o São Paulo, jogou muito lá no Morumbi. Agora o Flamengo, apesar de não jogar no meio de semana pelo Brasileiro, joga na Sul-Americana. O que esperar do jogo Flamengo e Atlético Paranaense? Depende, né? Depende se o Flamengo vai escalar os titulares, se vai escalar os reservas, entendeu? Vocês acham que seria a melhor conduta o quê? Escalar a força máxima? Bom, eu não sei porque o time demonstrou um certo cansaço, né, no jogo contra o Coritiba, né? E também o time é líder do campeonato, né? E, pelo menos, se não ficar líder até domingo, vai garantir presença no G4, né? Vai ficar em segundo. Então, Isso. Eu não sei. Eu ficaria na dúvida, sabia? Talvez eu escalasse meio termo, né? E você, Bruno? Eu concordo com o Diniz. O time do Flamengo e Atlético Paranaense, você tá querendo saber? Isso, o time do Atlético Paranaense, ele vem jogando bem, mas ainda não é um futebol... Mas parece que vem com reservas, né? Vem com reservas, é verdade. O Flamengo optou por escalar jogadores de duas, três posições para poder poupar, né? Poder saber poder jogar tanto uma como outra competição e principalmente já começar a dar experiência para os jogadores que estão subindo da base. Claro. Ele botou bastante jogadores da base nesse time. Então, eu acredito que o Flamengo ele vai poder estar usando os seus jogadores, os grandes jogadores, mas está mesclando com o pessoal da base. Pode, não sei, pode ser um pouco temeroso estar fazendo a partida com o time reserva do Atlético Paranaense, jogadores reservas querendo mostrar trabalho e ganhar a vaga. É meio temerário. Eu teria um pouco de medo de estar fazendo um jogo com juniores, principalmente contra o Atlético Paranaense. E você, Miriam? Botava força máxima ou poupava os jogadores do Flamengo? Não, colocava força máxima, entendeu? Os jogadores têm que estar em campo, entendeu? Eu não arriscaria, não. Não arriscaria, não. Arriscar a vaga, não sei. Eu acho que esses jogadores que o Flamengo talvez colocasse em campo, dependendo deles, poderia dar a chance. O jogador vai, olha, vou mostrar serviço agora, estou no elenco de um time que é líder de campeonato, vou mostrar meu serviço aí e botar mais 2 cabeças para o Luxemburgo. Tá certo, o giro do Flamengo vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final vai para o Jael. Gostei muito da atuação dele. Todos os jogadores, entendeu? Sempre não interessa em que período entrar do jogo, mas entra para decidir, entendeu? Então, acho que ele é uma promessa no Flamengo. Então, meu recado final vai meus parabéns para o Jael do Flamengo. Fernando Diniz, seu recado final. Bom, meu recado final vai com uma sugestão aos locutores esportivos, né? Toda vez que o Jael fizer gol, eles podiam usar o bordão do antigo locutor Januário de Oliveira, né? Cruel, cruel, muito cruel. Dá uma rima rica, hein? Jael Cruel, haja rima rica. E não é o apelido dele? Exatamente. Bruno Ávila, a palavra é sua. Bem, o meu recado final fica por conta da estreia do Alex Silva, né? Que pode estrear no Flamengo aí na próxima partida. Contra o Figueirense. Contra o Figueirense lá. E também o time do Flamengo estreando aí na Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. E vamos ver o que vai arrumar nessa primeira partida. O meu recado final vai mais ou menos no estilo do Bruno Ávila e também no estilo da Miriam Barbosa.
A minha expectativa é de que com as entradas do Alex Silva e do Jael, a equipe rubro-negra consiga, de uma vez por todas, o pessoal fica sempre botando defeito, a zaga do Flamengo é assim, o ataque do Flamengo não é tão bom. Eu acho que agora o Flamengo se ajeita completamente e vai para a briga do Brasileirão mais vivo do que nunca. E quem sabe até conseguir um inédito no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, um inédito título invicto. Bom, o giro dos campeonatos brasileiros, o jogo do Brasil com a Alemanha, a derrota do Fluminense e a goleada do Botafogo sobre o Vasco ainda estão no 4 Linhas de hoje. O nosso programa tem formação de verdade com a Faculdade Unicarioca. Ensino de qualidade nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Acesse também o Debate Bola 4 Linhas no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou também acesse o nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez, o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.